Lucas, capítulo 18, do 1 ao 8, é um texto bem conhecido, é aquele texto da viúva persistente, insistente. Já guarda essa palavra aí no seu coração, insistente, persistente, né, nas coisas e em buscar ao Senhor. Acharam? Amém? Diz assim: Jesus contou aos seus discípulos uma parábola para mostrar-lhes que deviam orar sempre e nunca desanimar. Disse ele: havia numa cidade um juiz que não temia a Deus, nem se importava com as pessoas. Uma viúva daquela cidade vinha a ele com frequência e dizia: faça-me justiça contra o meu adversário. Por algum tempo, o juiz não lhe deu atenção, mas por fim disse a si mesmo: não temo a Deus, nem me importo com as pessoas, mas essa viúva está me irritando. Vou lhe fazer justiça, pois assim deixará de me importunar. Então o Senhor disse: aprendam uma lição com o juiz injusto. Acaso Deus não fará justiça a seus escolhidos que clamam a Ele dia e noite? Continuará a adiar a sua resposta? Eu afirmo que Ele lhes fará justiça, e rápido. Mas quando o Filho do Homem voltar, quantas pessoas com fé Ele encontrará na terra? Só até aqui. O título da mensagem é: quando insistir não é falta de fé, mas a prova dela. Quando insistir não é falta de fé, mas a prova dela. Vamos orar. Santo Deus, em nome de Jesus, nos ensina nesta manhã, Senhor Deus, através da Tua palavra, Senhor. Que o Senhor possa falar em cada coração aqui, aquele que nos assiste também, Senhor Deus, nesta hora. Que o Senhor possa falar, possa ministrar nos corações, Senhor. Usa a minha vida como um canal de bênção, Senhor. Que eu possa, Senhor Deus, entender tudo aquilo que o Senhor quer para nós hoje, Senhor. E assim poder falar aqui, Pai. Em nome de Jesus, Senhor Deus, eu oro e te agradeço. Amém. Amém. Essa parábola, Jesus ele contou para despertar aqueles discípulos que estavam ali à volta dele, mas ele também, ele fala até hoje com a igreja. Há 2000 anos isso tem sido lido e tem sido uma exortação para nós. No versículo 1, quando ele fala nunca desanimar, em outras versões vai estar nunca esmorecer, nunca desfalecer, ou seja, nunca desistir de buscar ao Senhor em oração. Essa palavra no original grego, ela traz um sentido de não ceder ao mal. Então, quando ele está falando e nunca, deixa eu ler para ficar mais fácil, Jesus contou aos seus discípulos uma parábola para mostrar-lhes que deviam orar e sempre e nunca desanimar. Então eles deveriam orar sempre e nunca ceder ao mal, e nunca acovardar-se, nunca perder o ânimo, nunca desistir por causa de algum mal. Esse é o sentido, dessa palavra, nunca desanimar. Romanos 12:21 está escrito: não deixem que o mal os vençam, mas vençam o mal com o bem. Então, nós precisamos vencer algo que é corrente, algo que é uma luta diária para nós, há uma dificuldade. E a oração, muitas vezes, ela se torna difícil. Quando nós oramos e não ouvimos uma resposta, ela não é difícil? Quando nós oramos e não vemos nada acontecer, ela é difícil. Quando nós oramos e não temos uma resposta imediata, se torna muitas vezes desanimadora. E é isso que o Senhor não quer para nós. E é isso que o Senhor quer nos ensinar. Quando é muito difícil essa constância em oração, quando o céu se cala. Às vezes nós temos uma causa que nós apresentamos dia após dia, nós falamos para o Senhor, mas nós não vemos nada acontecer. É como se o céu se calasse, nós não ouvimos a voz do Senhor, nós não entendemos nenhuma direção, nós não vemos nada acontecer. Nessa hora, o desânimo vem. Nessa hora que bate aquele, nós desfalecemos porque nós pensamos: Deus não está me ouvindo.
E no mundo que nós vivemos hoje, onde tudo é tão rápido, né? Assim, nós clicamos e queremos a resposta. Eu sou assim, se eu clico num site, ele já não entra, eu já deixo para lá, já vou para outro. Queremos rápidos, que as coisas aconteçam rapidamente, um clique, 2 cliques, já tem que estar acontecendo. E nós pensamos muitas vezes que o reino de Deus é assim. Deixa eu clicar agora, deixa eu acionar Deus agora. Vou acionar Deus, ele já tem que aparecer, porque eu tenho uma causa importante para ele saber e eu quero resposta. Como se fosse uma entrega de delivery. Nós queremos uma resposta de Deus. Nós queremos que ele venha agir ao nosso favor agora. E não que ele não possa. Ele já nos deu livramento, né, quando nós clamamos naquela hora. Mas às vezes teve coisas que demoraram. Teve coisas que foi um trabalhar de Deus nas nossas vidas, antes de termos uma resposta do Senhor. E aqui nesse texto, nós percebemos nessa leitura, e também sabemos que a insistência, e eu peço que você guarde essa palavra, a insistência e a permanência, elas abrem caminhos, elas mudam histórias. Deus não nos chamou para desistir. Deus nos chamou para continuar e para insistir. Não há uma passagem na Bíblia que você vai encontrar apoio para você desistir da fé. Não existe. Deus não se agrada daqueles que retrocedem, mas Ele quer que a gente caminhe, que a gente vá para frente. Se nós olharmos lá em Gênesis 32, quem está na leitura aí, né, anual, nós passamos por ela esses dias, e vai contar a história de Jacó. Houve ali no momento da vida de Jacó uma teofania, uma manifestação de Deus, e aí diz que Jacó lutou com Deus. É lógico, irmãos, ainda que Jacó lutasse jiu-jitsu aqui no domingo de manhã, no sábado de manhã, junto com todo mundo, ele não ia conseguir enfrentar Deus. Deus se deixou ser enfrentado naquele momento. E ali diz que ele lutou com toda a garra que ele tinha, né? E aí Deus tocou ali na perna dele, na parte posterior da perna, mas ele saiu vitorioso. Saiu assim, né? Saiu todo manco ali daquela batalha, mas ele saiu vitorioso. Naquele momento daquela luta, Deus estava mudando a história de Jacó. Deus mudou o nome dele, ele passou a chamar-se Israel. Dele tem uma grande nação, nós vemos esse nome até hoje. Israel está aí. Nós vemos que a descendência, houve ali ele venceu algo. Um homem que estava morrendo de medo, ele enganou o seu irmão. O Jacó significa enganador. E ele saiu, ele fugiu, e quando ele volta, cheio de medo ali para encontrar o seu irmão depois, e Deus mudou a história dele. Deus também mudou a história daquela mulher do fluxo de sangue. Aquela mulher, diz a Bíblia, que ela gastou todo o dinheiro com os médicos, ela não conseguia dar solução para aquele caso dela. Ela tinha que ficar afastada da adoração, porque uma mulher, naquele período, né, de fluxo de sangue, ela não podia se envolver com nada, nem com a sociedade. Então ela ficava à parte da sociedade, marginalizada. Mas um dia ela ouviu que Jesus estava passando, e ela, com muita insistência, eu não sei, talvez ela estava fraca, há 12 anos com um fluxo que não parava, talvez ela estava fraca, e com toda a força dela ela venceu todo mundo que rodeava Jesus, todo mundo que rodeava ele ali, né? Como é que você vai chegar perto? Jesus era uma celebridade, irmãos. Não que ele quisesse, mas para chegar perto dele não era fácil. Todo mundo queria algo, uma cura, algo que acontecesse. E ali mudou a história dela. Nós vemos uma história alterada também, por causa da oração. A Bíblia vai contar a história de Ana. Ana, ela tinha um marido chamado Elcana, e esse marido tinha 2 esposas. Uma chamava Ana, outra Penina. A Bíblia diz que ele amava Ana, mas Ana era estéril. E naquela sociedade onde que as mulheres tinham muitos filhos, ela era estéril. E para ela isso era muito ruim. E aí diz a Bíblia que Penina, a outra mulher, ela irritava a Ana. Dia após dia, ela irritava a Ana. E aí, todo ano eles subiam para adorar ao Senhor. E diz a palavra que Ana estava lá. Ela foi. Ela certo dia, ela estava sendo incompreendida, ela estava falando ali, abalada emocionalmente, ela foi tida até como embriagada.
mas ela insistiu em oração e ali mudou a história da vida dela. Ela não deixou na primeira vez, né, que ela subiu ao templo e nada aconteceu. Ela não falou, não vou subir mais lá, eu não vou mais adorar, isso não vai dar em nada. Mas ela insistiu, ela continuou e ela teve um filho chamado Samuel, um dos maiores da história. Samuel, ele foi grande na história. Ela falou que se ela tivesse um filho, ela ia entregar para o Senhor. E foi bem isso que ela fez. Ela entregou Samuel aos cuidados do Senhor. E ele cresceu e se desenvolveu ali. Então, para nós existe um desafio. Para nós que cremos no nome de Jesus, há um desafio. Hebreus 11:6 vai dizer assim: sem fé é impossível agradar a Deus. Não dá para ser crente sem fé, a palavra não casa. Crente é quem crê. E se o crente mesmo não tem fé no Senhor, o que faz dele um crente então? E Deus é tão bom, porque na continuação desse versículo em Hebreus 11:6, diz assim, quem deseja se aproximar de Deus, deve crer que Ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Irmãos, quem busca Deus não sai de mão vazia. Quem busca Deus sempre é privilegiado, sempre Deus dá uma resposta. Eu estava conversando ontem com uma irmã e ela falou, eu abri a palavra e a palavra caiu num texto. E aí eu fiquei feliz que caiu, eu li ali, daqui a pouco eu abri de novo e caiu no mesmo texto. E eu li aquilo de novo e aquilo encheu meu coração. Olha, quem vai na presença de Deus não volta vazio, mas é privilegiado, é presenteado. Tem umas outras versões, né, mas a Ara e a Arque, outras versões da Bíblia, que diz que ele é galardoador, ele é presenteador daqueles que o buscam. Então, quando nós buscamos ao Senhor com fé, certamente o Senhor vai preencher o nosso coração. O Senhor pode às vezes não dar aquilo que nós queremos. Quantos pedidos bobos nós já fizemos para Deus, né? Ainda bem que Ele nem deu. Mas eu tenho certeza que Ele cuidou de nós. E se Ele não deu algo que nos machucou naquele momento, a presença dEle também supriu o nosso coração. Jesus, Ele fala assim, Ele disse assim, peçam e receberão, procurem e encontrarão, batam e a porta lhes será aberta. Se nós somos crentes, que estamos indo, né, que estamos caminhando na nossa vida, sem confiar no Senhor, sem chegar e bater na porta, sem falar, Senhor Deus, eu preciso disso, Senhor, me ajuda com aquilo. Eu não tenho como sair dessa situação, abençoa a minha família. Se nós não estamos fazendo isso, certamente há um problema de confiança nas nossas vidas. Ou nós não oramos, e aí, porque nós somos relaxados mesmo, não buscamos a Deus, e aí também nós não confiamos que Ele pode fazer algo. Se nós não batemos na porta dEle, é porque, sabendo que Ele é o Todo-Poderoso, é porque nós não confiamos que Ele pode fazer algo. Há um problema de confiança, há um problema de fé quando isso acontece. E eu quero dizer o que eu sempre falo, pode falar tudo para o Senhor, Ele não se escandaliza com os seus pecados, porque Ele já sabe dos seus pecados. Não teve como esconder dele. E Ele também não fica impressionado quando nós acertamos. Vou lá falar porque eu fiz tudo certo. Ele também não se impressiona não, fica tranquilo. Mas Ele está sempre lá. E Ele está sempre ali para falar com a gente. Diferente desse homem que nós vamos falar aqui da história. Jesus sabia que o maior perigo da fé não é a perseguição. No começo, o tempo que a igreja mais expandiu naquele momento foi quando perseguiram a igreja. A igreja não parou por causa da perseguição. A igreja para, você e eu por causa do desânimo. Não é por causa da perseguição. Nós oramos e não estamos vendo nada. Aí nós paramos. Isso não vai dar em nada. Eu cansei de pedir para o Senhor. E por isso, Ele contou essa parábola, porque Ele conhece o meu e o seu coração. E Ele conhecia o coração daqueles discípulos que estavam à volta dele. Assim como eles erraram, e nós lemos erros que nós falamos, nossa, que erro. Olha Pedro. Pedro que negou Jesus e poucos dias depois ele virou pastor. Olha como Deus transforma a vida de alguém
Num dia ele estava negando Jesus. Alguns dias depois, Jesus falou para ele: apacenta minhas ovelhas, Pedro. Ali Jesus chamou ele para pastorear as ovelhas. Então nós olhamos que a transformação não há nada perdido para o Senhor. Nós precisamos entregar a nossa confiança a Ele. Nós precisamos deixar o desânimo de lado e buscar ao Senhor com intensidade. Deus muda a história. Deus muda a história, eu tenho certeza. Eu, quando me converti, eu fiquei sabendo que tinha pessoas que oravam por mim, eu nem conhecia eles, e eles nem me conheciam pessoalmente. E eu descobri que eles oravam por mim, porque naquela igreja apresentavam o meu nome. Falaram, eu tenho uma pessoa que eu queria apresentar o nome. E um dia eu cheguei e me converti, e depois eu fiquei sabendo, falando, nós oramos tanto por você. Seu nome era apresentado, a gente não conhecia você, e nós oramos e você está aqui hoje. Eu tenho certeza que aquelas orações mudaram a história da minha vida. De algum jeito, eu fui atraído pelo Senhor e eu fui com tudo que eu podia e fui até o Senhor. E a Bíblia diz assim no versículo 1, Jesus contou aos seus discípulos uma parábola para mostrar-lhes que deviam orar sempre e nunca desanimar. Nós falamos algum tempo atrás sobre parábolas aqui na igreja, nos cultos de quarta. A parábola, no sentido mais simples, é uma história que é contada, uma história simples que é contada, mas ela conta ainda mais uma verdade espiritual. E é isso que Jesus fazia. Jesus, ele conseguia tratar tanto com as pessoas que não eram letradas, até com os mais letrados. Jesus falava com o pescador, mas Jesus também falava com o homem da lei. Jesus falava com aqueles do templo, os fariseus, os doutores da lei, ele conhecia, ele conseguia transitar por todos. Mas ele contava parábolas, e essas parábolas chegavam até aqueles corações e levavam eles a um lugar espiritual. E ele contou essa parábola para nós orarmos sempre e não desistir. Paulo diz em 1 Tessalonicenses 5,17, orem continuamente, orem todo o tempo. Jesus orava continuamente, ele ia, até nós vemos muitas passagens onde ele saía, ele se retirava, ele ia orar, e ele era Jesus. Imagina nós precisamos ainda mais de oração. Tem uma passagem na Bíblia, e no segundo livro das Crônicas, capítulo 14, que diz que um etíope chamado Zerá, ele avançava contra o povo de Deus, contra o rei Asa. E esse homem, esse etíope, tinha 1 milhão de soldados. Parecia a China, hein? 1 milhão de soldados. E o povo de Deus tinha, tinha 1 milhão de soldados e mais 300 carros de combate. E o povo de Deus tinha 300 homens. Ou seja, 30% ali, 35% do que o outro exército. E aí Asa, o rei de Judá, ele se colocou na presença de Deus e falou, Senhor, nós não podemos nada se não for a tua mão. Nós não vamos conseguir enfrentar esse exército se o Senhor não fizer nada. E aí diz a palavra do Senhor, em 2 Crônicas 14:12, então o Senhor derrotou os etíopes diante de Asa e do exército de Judá, e eles fugiram. A palavra não diz que foi outra pessoa, a não ser o Senhor que derrotou. O exército de Judá só foi dar uma mãozinha ali, né? Só foi parecer, né? Porque quem passou derrotando aquele exército foi o próprio Senhor. Por causa da oração. Se nós queremos uma família abençoada, ore pela sua família, ore pelos seus filhos, orem lá na cama deles, orem no quarto deles, orem por eles. Orem. Ore pelo seu marido, pela sua esposa. Nós nunca sabemos o que pode acontecer, mas nós podemos orar. Nós podemos orar e pedir a bênção sobre cada um deles. Nós podemos fazer isso. E aqui, 2 coisas o Senhor falou sobre um juiz, no versículo 2. Havia numa cidade um juiz que não temia a Deus e nem se importava com as pessoas. Que belo juiz, né? Está parecendo uns daqui do Brasil. Essa juizada que não teme a Deus e que não se importa com as pessoas. Lá tinha também, não é privilégio só do Brasil, não. Era privilégio deles também. Tinha gente que não queria nada com Deus, era gente ruim, que não respeitava as pessoas, eles não tinham o mesmo princípio. Eles não tinham os princípios. Esse em específico não tinha. Não vamos generalizar, tem muita gente boa. Ele não se importava.
O juiz que ocupa um cargo para fazer justiça, que não se importa pelas pessoas, é injusto. A primeira coisa, ele tem que se importar com as pessoas. O que adianta? Um juiz que não liga para que as pessoas passam. E assim era este homem que Jesus falou aqui. Teve um homem, um grande pensador com um nome engraçado chamado Maimonides. Maimonides, ele foi um rabino. E ele foi rabino, ele foi jurista, ele foi médico, foi filósofo. Estudou quase nada, né? E ele falava que os princípios de um juiz deveriam ser sabedoria, mansidão, temor, ódio ao dinheiro, amor à verdade, amor aos humanos e ter um bom nome. Isso era o princípio para ser um juiz excelente. Tinha que ter essas qualidades. Porque o juiz representava a justiça daquele tempo. E às vezes, quando nós dependemos da justiça do homem, em algum momento ela vai falhar. A justiça do homem, ela não tem como ir tão além. Mas mesmo se a sua justiça, às vezes você tem uma causa, você tem alguma coisa para que aconteça, para que você seja abençoado, ainda que ela esteja para ser julgado pelos homens, eu quero te dizer que Deus, ele pode mudar o coração do ser humano. Deus pode mudar a causa. Em última instância, quem julga a nossa causa não é o juiz da terra, é o juiz todo-poderoso do céu. Então, essa mulher que nós vamos falar aqui, essa viúva, ela tinha uma grande adversidade. Ela tinha que bater na porta de um juiz ruim. Ela tinha que depender da justiça de um homem ruim. E assim pode ser a minha e a sua causa. Às vezes a nossa causa está na mão de um ímpio, de alguém que não tem temor algum de Deus. Mas eu quero te dizer que quem pode mudar essa história é o Senhor. Confia no Senhor, continua confiando no Senhor. E aí diz assim o versículo 3: uma viúva daquela cidade vinha a ele com frequência e dizia: faz-me justiça contra o meu adversário. Faz-me justiça contra o meu adversário. Mas eu entendo por que Jesus falou viúva? Irmãos, viúva era uma classe de mulheres que era indefesa, que elas eram marginalizadas pela sociedade. O marido morria, elas não tinham quem sustentasse elas não tinham quem protegesse elas ficavam à mercê das pessoas. Muitas eram ajudadas pela obra social da religião daquele momento, para que elas pudessem ter algum mantimento. Eram mulheres que muitas vezes viviam na miséria, sem posses, sem dinheiro, sem nada. E eu creio que há um conceito aqui, para que quando nós chegarmos na presença do Senhor, nós podemos chegar como viúvas mesmo, sem nada para oferecer, porque às vezes nós chegamos para falar com o Senhor, mas se o Senhor não responder, tem algo que eu possa fazer. Eu posso fazer isso se o Senhor não fizer dessa forma. Mas nós precisamos chegar sem nada. Como essa mulher, essa viúva indefesa, chegava ali para bater na porta daquele juiz injusto. Me ajuda. Faz justiça contra o meu adversário. Talvez ela ficava falando na porta da casa daquele juiz: faz justiça, faz justiça. Porque ela não tinha força alguma. Alguma vez eu já falei, né? Eu falei, você percebe que a gente às vezes tem tanta fé para orar por alguém que tem dor de cabeça? Eu repreendo toda a dor de cabeça, a dor de cabeça sai. Mas por que nós nos acovardamos quando a pessoa está com câncer? Quando a pessoa está no estado muito ruim? Não é nós que operamos, é o Senhor que opera. A ordem é a mesma, é Jesus quem faz. Nós precisamos confiar que nós não temos nada, que nós só chegamos na presença dele de mão vazia. Nós somos pobres, indefesos como aquela mulher. Nós não temos nada. Elas eram tão afligidas que Jesus denunciou os escribas e fariseus. Jesus falou assim, que aflição os espera. Mestres da lei e fariseus, hipócritas,
tomam posse dos bens das viúvas de maneira desonesta. Olha aí. Elas eram roubadas, irmãos. Os mestres da lei, os religiosos roubavam elas além de tudo. Elas não tinham ninguém. Tiago, irmão de Jesus, escreveu assim: a religião pura e verdadeira aos olhos de Deus, o Pai, é esta: cuidar dos órfãos e das viúvas. Jesus cuida das viúvas. Jesus cuida dos órfãos. Ele não se agrada que alguém não faça justiça, né, por eles, e nem também que não haja justiça nessa terra por cada um que pede a Ele. Quanta injustiça há. Quanta injustiça nós temos visto. E a viúva vinha a Ele com frequência. Grava essa palavra, irmãos, frequência. Grava isso. Isso está um grande diferencial nas nossas vidas. Ela não deixou ser vencida pela dificuldade. Ela se levantava e ela ia bater na porta do juiz. Dia após dia. Dia após dia. A Bíblia valoriza as mulheres, né? Como que Deus mostra a história de uma mulher viúva, socialmente fragilizada, mas que encontrou forças no Senhor para bater na porta daquele juiz. Deus te dá força, igreja. Deus te dá força. Confia no Senhor. Não vamos ser crentes da boca para fora, que confia, né? Nós confiamos no nosso trabalho, nós confiamos na nossa saúde. Confia no Senhor. Confia nele. Levante-se dia após dia, bata na porta. Mas depois nós vamos bater na porta do juiz certo. Não vamos ficar batendo na porta de juiz iníquo, não. De juiz desviado, não. Ímpio, não. Eles não têm o que oferecer para nós. Mas se nós batermos na porta do juiz todo-poderoso, nós cremos que vai ter resposta. O pedido dela chamava a atenção. Qual que era o pedido dela? Faz-me justiça. Faz-me justiça. Porque muitas vezes nós só queremos a nossa vitória. Você já percebeu? Nós vivemos a fé como se fosse jogo de futebol. Jogo de futebol é assim, ó. O juiz roubou. Vamos supor, né? Não é que ele roubou, ele errou. O juiz errou, mas se ele errou para mim, está tudo certo, meu time ganhou. Nós não procuramos a justiça. Nós procuramos que dê certo para o nosso lado. E aí, Tiago, de novo, que era um homem muito prático. Tiago, ele fala assim: vocês pedem e não recebem. Sabe por quê? Ele explica. Porque vocês pedem com motivos errados. Vocês pedem apenas o que lhe dá prazer. Nós não lutamos por justiça. Nós lutamos pela nossa causa. Nós lutamos, se der certo para nós, o irmão lá que se vire. Deixa ele, não vou nem orar, não quero nem saber. O problema é dele. E aí nós não recebemos nada, porque nós não oramos por ninguém, nós não oramos por justiça, nós não nos alegramos com a vitória dos nossos irmãos, nós não choramos pelas derrotas deles, nós só queremos ver o nosso lado. E aí está um problema sério. O juiz às vezes é ruim, mas nós também somos ruins. Nós também não queremos nada de bom. Nós não batemos na porta do juiz, fala, juiz, faz justiça. Está vendo aquele irmãozinho lá, irmão? Senhor, olha a injustiça que fizeram com ele, olha o mal que fizeram com ele, olha o que ele está passando. Nós podemos pedir. Nós não podemos olhar e falar, para ele está ruim, mas para mim está tudo certo. Está tudo bem, então. Nós precisamos bater na porta do juiz que defende a nossa causa, mas nós precisamos ir pelos meios corretos, não pelos meios errados. Juiz, se eu ganhar está tudo certo, não importa quem vai perder. Isso não é justiça. Nós precisamos confiar que nós também estamos indo. Diferente daquela viúva naquele tempo, nós estamos indo na presença de alguém que é todo-poderoso e que é justo. E a palavra diz que Ele julga com retidão. Não há como escapar disso. Ele conhece o nosso coração quando nós chegamos na presença dEle. Nós podemos enganar as pessoas com as nossas palavras, mas nós nunca vamos enganar Jesus. Nunca Ele vai ser enganado. Podemos estar falando uma coisa aqui, Ele está lendo o que está aqui, ó. Ele já vai lendo o que está no coração. Ele sabe o que está acontecendo. Ela vinha com frequência, num ato de fé e de resistência, e ela passava por muita humilhação. E batia na porta e o juiz não recebia ela. Batia na porta e o juiz não recebia ela. Ela chegava lá e era rejeitada. Ela saía da sua casa e ela sabia que ela sofreu um desgaste emocional. Porque ela sabia, ela falou, vou lá na presença deste juiz de novo e não vai dar em nada. Ele é injusto.
ele é ímpio, mas eu tenho que ir lá bater, ele precisa defender essa causa. Imagina, irmãos, se nós somos afligidos, muitas vezes, nós passamos dificuldades, imagina todos os dias, dia após dia, sendo afligido emocionalmente, sem recursos, sem nada, e falando: juiz, faz justiça, por favor, me livra do meu adversário, julga a minha causa. E ele não fazia nada por ela, e ela batia dia após dia. Aí um dia, Lucas 18, 4 e 5 vai dizer assim: por algum tempo o juiz não lhe deu atenção, mas por fim disse a si mesmo: não temo a Deus, nem me importo com as pessoas, mas essa viúva está me irritando. Vou lhe fazer justiça, pois assim deixará de me importunar. Olha aí, irmãos, olha o que aconteceu com a insistência desta mulher. Por isso que eu estou falando, grave essa palavra, insistência. Grave isso e saia com essa palavra no seu coração hoje. A insistência dela de bater na porta todos os dias mudou a história. Assim como muda a minha e a sua vida. Ela insistiu, né? Muitas vezes nós pensamos que a oração é que nem a lâmpada de Aladim, né? Nós vamos esfregar a lâmpada e aí faz o seu pedido. Não é sobre isso. Ali seria melhor, né? Eu vou te confessar que eu acho que seria melhor, seria mais fácil, já fazia o nosso pedidinho, Deus já entregava e estava tudo certo, mas não é assim que a coisa funciona, não é assim que Deus fez, essa facilidade muitas vezes, porque a oração também é um relacionamento. Assim como nós conversamos um com o outro, nós também precisamos conversar com o nosso Senhor. É um relacionamento. O Senhor nos chama para um relacionamento, porque muitas vezes nós queremos a bênção, mas não o abençoador. Nós queremos a vitória, mas nós não queremos chegar até Ele. Deus nos ensina nesta manhã a andar em oração, em confiança e insistência. Oração não é mágica, igreja, é relacionamento. Eu não sei como é que você está, mas eu sei que quando uma palavra ela vem para a igreja, eu sei que a gente precisa. A gente precisa dessa palavra. Eu não sei como é que está a sua insistência. Eu lembro que quando eu era menino eu desistia tão fácil das coisas. E aí tudo que eu começava não continuava. Eu começava e não acabava. Só tinha iniciativa, não tinha acabativa para nada. No meio do caminho, quando dava uma dificuldade, eu parava. E um dia aí depois eu me converti, e aí passou um tempo, eu fui na casa da minha mãe, e eu falei: mãe, eu comecei a fazer um curso, e esse curso vai ser bom, e não sei o que e tal. Aí minha mãe falou assim para mim: esse você vai terminar? Na simplicidade, ela não falou para mim ofender, não. Ela falou: esse você vai terminar. Mas o Espírito Santo naquela hora tocou no meu coração de um jeito. Eu falei: eu vou terminar, nem que for com raiva do curso. Né, como diz as pessoas, nem que for na força do ódio, mas eu vou fazer isso até o fim. Eu não vou começar uma coisa e não vou terminar, e nunca mais eu fiz isso. Falei, eu demoro a começar muitas vezes, falei, é melhor não começar do que ter que parar. E aí aquilo mexeu comigo. E aí nós precisamos saber isso. Nós precisamos insistir no Senhor, insistir mais um pouco. Eu penso naquela ilustração, sabe quando tem um tesouro e ele está embaixo, né? Está na terra, e alguém está cavando com a machadinha, bem pequenininha a machadinha, ele vai indo cavando. Aí falta um fiozinho para ele chegar no tesouro, aí ele desiste, fala: não quero mais saber. Às vezes acontece com a gente, nós não insistimos, nós paramos, nós não continuamos, né? Nós precisamos. Se para aquele juiz ímpio era importunação, para o Senhor não é importunação, para o Senhor é fé. Quando nós chegamos na presença dele, nós não estamos importunando Jesus, nós estamos agindo com fé. Para o ímpio é importunação, para o Senhor é fé. O Senhor olha para nós e Ele se alegra, porque nesse momento que nós estamos indo até Ele, sabe o que está acontecendo? Ele está se alegrando, porque nós estamos confessando e falando. E Ele está trabalhando coisas no nosso coração também. Pensou que filhinho mimado nós seríamos se tudo que nós pedíssemos o Senhor nos desse? As coisas mais bobas, né? Quem tem filho sabe. Tem coisa que o filho pede que você fala: eu vou ser mais criança que ele se eu fizer isso, né? Aí o meu filho daqui a pouco vai me criar.
porque ele não tem maturidade nenhuma e a gente tem menos. Então Jesus olha para nós, tem coisas que não dá para nós, não dá para nos dar. Uma época eu queria entrar na polícia, mas faz tempo. Eu queria entrar na polícia e hoje eu agradeço porque eu não entrei. Eu agradeço mesmo, porque eu não tinha nem juízo. Falei, meu Deus, eu com aquele juízo que eu tinha, com uma arma na mão, é que ele nem dá uma arma na mão do macaco. Vai lá saber o que ia fazer de maldade na sociedade, achando que ia fazer justiça. Eu vou fazer justiça, vou tirar a vida de todo mundo. Eu dou graças a Deus. Eu não entrei nisso daí. A gente precisa da polícia, mas eu não quero estar lá. Cada um com a sua vocação, né? Então, nós sabemos que enquanto nós falamos, o Senhor trata o nosso coração. E talvez Ele está tratando o seu nessa hora. Você está orando por uma causa e você está orando por esta causa. Continua orando. A palavra do Senhor para nós essa manhã, frequência. Continua, continua, continua. Bate na porta, bate de novo. Não desista daquilo que Deus está te impulsionando. Ele está dando, né? Ele está colocando gasolina hoje. Falou, vai, continua, não para não, não para não. Então, mudando o texto, né? No 6 diz assim: então disse o Senhor, aprenda uma lição com um juiz injusto. Nós podemos aprender uma lição com esse juiz. Primeiro, que ele não é o nosso juiz. Ele não é o seu juiz. Glória a Deus por isso. Nós temos um juiz que é justo. Jesus não estava contando uma historinha. Ele estava transicionando o texto agora, quando ele fala para nós aprendermos com ele. Ele estava transicionando para mostrar que ele é justo, para mostrar que tem vitória, para mostrar que ainda que há uma causa que possa estar na mão de alguém, é ele quem dá a palavra final. Confia em Jesus. E ele prosseguiu no 7. Acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a ele dia e noite? Continuará a adiar a sua resposta? Fará justiça. Fará justiça. Ele está confirmando que ele fará justiça. Ele vai lutar a sua causa também. Ele fará justiça. Jesus está afirmando, ele fará justiça. E ele fará justiça a quem? A seus escolhidos. Quem são os seus escolhidos? Aqueles que entregaram a vida a ele. Aqueles que buscam a ele tempo, dia após dia, dia após outro, buscam ele, esses são os escolhidos. A presciência de Deus já sabia todos os que buscariam a ele. Esses são os escolhidos do Senhor. Então, ele fará justiça pelos seus escolhidos. E como? Para aqueles que clamam. Irmãos, clamar não é só gritar. Geralmente na Bíblia nós vemos que alguém está clamando, ele dá uma entonação na oração, ele clama, ele fala em voz alta. Mas é aquele que fala com intensidade, que busca com intensidade, com insistência e com perseverança. Guarde aí, irmãos, insistência, perseverança. A outra palavra do momento é resiliência. Essas palavras, irmãos, definem a nossa vida espiritual, definem um futuro para nós. Precisamos continuar a insistir. E ele fala, continuará a adiar a sua resposta? Eu quero te dizer que o Senhor não está atrasado e nem indiferente. Ainda que para nós que vivemos numa sociedade que quer as coisas como numa entrega de delivery, eu quero te dizer que Ele não está indiferente. Ele continua respondendo, Ele continua falando, Ele continua trabalhando nas nossas vidas. Ele não vive nesse tempo que nós vivemos, da forma que nós vivemos. Nós vivemos num tempo chamado Cronos, cronológico. Ele vive num tempo chamado Kairos. Ele anda no tempo. É diferente do tempo que a gente espera. Eu vou esperar 2 dias. Se Deus não responder, eu vou fazer do meu jeito. Se Deus não responder, não faz. Faz quando Ele responder. Talvez esse tempo Ele está trabalhando. Eu já contei as minhas desventuras aqui porque não ouvi a voz de Deus. Já sofri porque não ouvi. Já sofri porque Deus falou, faz desse jeito. E eu claramente ouvi. E eu falei, eu não posso porque dei minha palavra.
Muda a palavra, irmãos. Qual que é a voz mais importante na sua vida? É de Deus ou é a sua? Se for a de Deus, fala, amigo, eu dei minha palavra, eu peço perdão, mas eu não posso fazer. Eu estou voltando atrás. Eu vou voltar atrás, porque a palavra mais importante é a do Senhor. Naquele tempo eu me enganei, falei, dei minha palavra, eu sou crente, o que eu vou fazer? Aí Deus falou para eu fazer outra coisa, eu não fiz. Paguei um preço, mas aprendi. Aprendi às custas, mas aprendi. Então ele não adia a resposta, ele vai vir, ele vai vir, ele vai falar no seu coração. E o último versículo, eu afirmo que ele lhe fará justiça e rápido. Mas quando o Filho do Homem voltar, quantas pessoas com fé ele encontrará na terra? Então ele fará justiça rápido, confie na justiça de Deus. Jesus voltará, essa é a nossa certeza. Ele voltará, o Filho do Homem voltará. Mas o fato aqui é como nós estaremos. Você pode dar conta da sua vida amanhã? Não, porque o amanhã não existe ainda, ninguém fez o amanhã. Nós não vivemos o amanhã. Nós podemos dar conta das nossas vidas hoje. O futuro não chegou para nós. O momento é hoje. E será então, se essa pergunta fosse para nós hoje, quantas pessoas com fé ele encontrará na terra? Mas e se fosse mais pessoal ainda? Se ele voltasse hoje, eu seria contado com os que têm fé? Eu não quero que nós pensemos nas pessoas. Pensemos em nós agora. Porque quando fala uma coisa dessa, a gente já quer falar, Senhor, viu como é que tá? As igrejas estão com a porta larga, não há justiça, o pessoal está ouvindo esses funk sem vergonha, que só fala palavrão, e ninguém quer saber de nada. O Senhor não vai encontrar ninguém. Como não? Se nós estamos buscando a Ele. Mas o fato é, frequentemente nós estamos buscando a Ele. Quando nós precisamos, quando nós vivemos, às vezes nós vivemos como se nós não precisássemos do Senhor, porque muitas vezes nós só vamos bater lá na porta dEle quando temos dor. Ele é como se fosse, Ele é um médico bom, mas é como se Ele fosse só atender a nossa dor. Eu quero te dizer que Ele, quando voltar, Deus queira que Ele me encontre, que Ele te encontre, cada um de nós, que nós sejamos contados entre os que vão ter fé na terra. Mas para isso nós temos que viver hoje. Não podemos viver amanhã, daqui 10 anos eu vou ter, daqui 10 anos eu vou arrumar minha vida. Não é hoje. A volta de Jesus não tem dia, irmãos. Ele pode voltar a qualquer hora, arrebatar a igreja. Não tem data marcada. Por isso que a palavra nos incentiva a andar em frequência, em oração, batendo na porta. Ele queria formar nesses homens um tipo de fé e não uma técnica. O tipo de fé que não desiste quando o céu está em silêncio. O tipo de fé que não confunde demora com um abandono. Eu sei que dói quando o Senhor não responde rápido. Eu sei que dói. Eu já passei por isso, você já passou, você sabe. Dói. Mas o Senhor trabalha nos nossos corações. Nós precisamos saber que insistir não é falta de fé, mas é prova dela. Você pode contar todo dia para o Senhor um negócio que você quer vencer. Não tem parente? Tem parente que eu estou orando, irmão, já faz mais de década. Estou orando, Senhor, abençoa, vai lá, muda essa vida. E não aconteceu nada ainda. Eu não desisti de pedir, não. Eu não quero meus parentes no inferno, não. Eu quero meus parentes no céu, cheios de Deus. Eu quero eles lá. Eu quero estar lá e quero que eles estejam lá. Nós não podemos desistir. Se o juiz respondeu por incômodo, aquele juiz daquela viúva lá, ele respondeu por incômodo, e ele respondeu por interesse próprio, porque ele estava irritado, né? Ele falou, vou responder logo. O nosso juiz nos responde por amor. Olha que bom, irmãos. Ele não vai te responder porque ficou irritado. Estou irritado. Estou irritado com o Carlos fica me chamando aí, fica batendo na porta todo dia, eu vou me irritar com ele, vou responder. O princípio não é esse, mas é um princípio de aliança. Ele pagou a sua vida por bom preço, Ele te ama. Ele te ama. Se Ele voltasse hoje, encontraria em nós uma fé perseverante, uma oração contínua, alguém que não desistiu por causa do desânimo. Olha para a sua vida, eu tenho que olhar para a minha. Tem coisa que é muito particular, e é um tratar de Deus, é pessoal demais.
Às vezes ele nos trata como igreja, mas às vezes ele vai lá e trata só a gente ali, ó. E vai apertando a tarraxa, né? Vai apertando e a gente vai sentindo. Será que ele vai estar encontrando isso em nós? E para encerrar, eu queria ler um texto aqui, muito conhecido. 7 versículos para nós encerrarmos. Marcos 10, do 46 ao 52, diz assim: Então chegaram a Jericó. Quando Jesus e seus discípulos saíam da cidade, uma multidão os seguiu. Um mendigo cego chamado Bartimeu, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho. Quando Bartimeu soube que Jesus de Nazaré estava perto, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Muitos lhe diziam aos brados: Cale-se. Ele, porém, gritava ainda mais alto: filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Quando Jesus o ouviu, parou e disse: Falem para ele vir aqui. Então chamaram o cego. Anime-se, disseram. Venham, ele o está chamando. Bartimeu saltou, jogou sua capa para o lado e foi de salto e foi falar com Jesus. E o que você quer que eu lhe faça? Perguntou Jesus. O cego respondeu: Rabi, quero enxergar. Jesus lhe disse: Vai, pois sua fé o curou. No mesmo instante, o homem passou a ver e seguiu Jesus pelo caminho. Ele gritou quando ele viu Jesus. Viu? Quando ele viu não, né? Quando ele ouviu, né? Ele não tinha visto ainda, né? Quando ele ouviu sobre Jesus, ele gritou: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim, tem misericórdia de mim. E aí aquelas pessoas que rodeavam ali Jesus, o que eles fizeram? Se calem, se calem. Não incomode o mestre. E aquilo que para eles era desespero, era loucura, para Jesus ele falou o quê? Vai, pois a tua fé te salvou. Ele bateu na porta de quem poderia resolver o problema dele. Ele foi direto em Jesus. E o Senhor nos chama para isso, para perseverança, para a fé, para a insistência em bater na porta e falar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim, eu preciso de uma saída para isso, eu preciso que o Senhor coloque a sua mão sobre essa situação, eu não consigo. E diz que quando ele teve uma oportunidade, quando eles falaram: vai lá então, deu sorte, hein? Deu sorte, Jesus mandou te chamar. Ele saiu, ele pulou num salto e foi falar com Jesus. E diz a Bíblia que a fé que ele tinha o curou. Jesus falou que a fé que ele tinha o curou. E sabe o que ele fez depois disso? Ele passou a ver e seguiu Jesus pelo caminho. Tornou um seguidor de Jesus. Ele falou: disse Jesus, eu não largo mais. Não dá para largar Jesus. Que seja a nossa vida assim. Que a sua vida seja assim, igreja. Que nós possamos ter histórias vencidas na insistência da oração. Que nós possamos ter histórias vencidas através dos nossos joelhos dobrados. Tiago, irmão de Jesus, esse que eu citei várias vezes aqui, na história, não está na Bíblia, mas na história, ele ficou conhecido como joelhos de camelo, de tanto ajoelhado que ele ficava orando. Joelhos de camelo. Aí você olha a história e aquilo que ele falava, você fala: glória a Deus pela vida de Tiago, mas glória a Deus pela sua vida também. Insista em oração, dobre o seu joelho e bata na porta. Deus vai responder a sua oração. Amém? Vamos orar?